Olá pessoal, vou resolver então essa função formada por um quociente, ou melhor, calcular a derivada dessa função quociente. Então nós temos aqui o numerador, eu vou chamar de h de x, tá? O denominador vou chamar de g de x. Aí você pode escrever essa função f de x da seguinte forma. Então, f de x é a mesma coisa que h de x sobre g de x. Então, agora você tem que derivar essa função. Qual que é a derivada dessa função? Então, vamos lá. A derivada dessa função f vai ser derivada da função f de x é igual a derivada da função h vezes a função g, tá? menos a função h de x vezes a derivada da função g, vezes a derivada da função g. Tudo isso aqui dividido pela função g de x elevado ao quadrado. Então veja que eu utilizei cores diferentes para você poder identificar quais são as funções. Deixa eu dar só mais um destaque nesta fórmula. Então eu tenho que agora pegar os valores indicados na fórmula e fazer a substituição, ok? Então vamos lá, você vai observar que a função eu preciso do valor, acompanha aqui, ó, eu preciso dos valores da derivada de h, que é esta, eu preciso da função g, preciso do valor da função h e preciso do valor da derivada de g, ok? Então vamos lá. Olhando aqui na função inicial, na primeira função, o que é que nós temos? A função h de x, ela é dada por e elevado a x. Ora, a derivada da função h é uma derivada imediata. Derivada de e de x é e de x, ok? Então, para a função h já finalizamos, não há nenhum problema. Vamos para a função g agora. A função g de x, ela é dada pelo polinômio x ao quadrado mais 3x menos 1. Derivando a função g, nós temos derivada de x ao quadrado. É só você colocar 2x, ok? Mais derivada de 3x é 3. Derivada de menos 1, 0. Se você tem dúvida nessas derivadas elementares, basta dar uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, ok? Agora eu vou destacar aqui a função, ou melhor, vou destacar a derivada da função h. Esta aqui. E vou destacar a derivada da função g, que é esta aqui. O que nós vamos fazer com esses valores? Nós vamos pegar esses valores e vamos estar substituindo na fórmula. Então, vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. Derivada da função f vai ser igual. Deixa eu colocar um traço aqui, a fração, para melhorar a visualização. Então, ficou a derivada da função h. Derivada de h é e de x. Então, estou substituindo a derivada de h por e de x, vezes a função g. A função g, acompanha aqui, é dada por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, vezes, entre parênteses, x ao quadrado mais 3x menos 1. Menos, que é o menos da fórmula, a função h, novamente, e de x, vezes a derivada da função g, que nós calculamos aqui, onde nós achamos, olha aqui o valor, ó, 2x mais 3. 2x mais 3. Tudo isso aqui sobre g ao quadrado. A função g é dada por x2 mais 3x menos 1. Elevado ao quadrado. Pronto. Derivamos a função. É claro que eu poderia adiantar mais um pouco. Eu poderia colocar, por exemplo, o e de x em evidência. Mas nós vamos parar por aqui. Então, veja que é só uma aplicação direta da fórmula, onde é fundamental você conhecer as derivadas das funções elementares, ok? Vou colocar aqui mais um exemplo
Então, vou chamar aqui de letra B. Então, a letra B, o que eu tenho? Eu tenho assim, ó, f de x igual a x mais 1 sobre 3. Você pode resolver isso aqui de duas formas. A primeira forma, você poderia vir aqui e falar, olha, isso aqui é h de x e o 3 é o g de x. Então, você teria a função f de x igual a função h de x sobre g de x. Aplicando a derivada dessa função, ficaria a derivada da função f é igual a derivada de h vezes g menos h vezes a derivada da função g. Tudo isso aqui dividido pela função g de x ao quadrado. Aí você iria fazer o cálculo. A função h de x é dada por x mais 1. Então, a sua derivada é dada pela derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. A função g de x é dada pela constante 3 e a derivada de uma constante é 0. Você vai pegar esses valores que nós calculamos aqui, nós temos aqui, e vamos substituir na fórmula igual da letra A. Então, ficou a derivada da função f vai ser derivada de h, 1, vezes derivada de g, 3, menos a função h, que é x mais 1, vezes a derivada da função g, que é 0, dividido por x ao quadrado. Função x é 3, então eu tenho aqui 3 ao quadrado. Dessa forma, o que eu tenho? Então, a derivada da função f vai ser igual. 1 vezes 3 é 3. Agora, olha aqui, ó. Eu tenho x mais 1 vezes 0. Então, x mais 1 vezes 0, tudo isso aqui vale quanto? 0. Então, como eu tenho também 1 vezes 3 é 3, 3 menos 0 é 3, certo? Sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, ficou 3 sobre 9 é a mesma coisa que 1/3. Então, a derivada dessa função é 1/3. Eu poderia fazer essa derivada de uma outra forma, sem aplicar essa função quociente. Veja aqui como ficaria. Então, nós temos uma outra forma, um segundo modelo. f de x é igual a x mais 1 sobre 3. Eu posso decompor essa função. Ela pode ser escrita assim, ó, x sobre 3 mais 1 sobre 3, certo? Ainda eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso falar que f de x é igual. Quando eu escrevo x sobre 3, na verdade eu tenho 1/3 de x mais 1/3. Derivando essa função, a derivada de f é a derivada de cada termo. Qual que é a derivada de 1/3 de x? É 1/3. Qual que é a derivada de 1/3? 0. Então, está aí a derivada da função. Então, essas propriedades, essas fórmulas, são maneiras que você tem para derivar uma função dada. Cabe a você verificar que você tem maior facilidade e aplicar nos exercícios. Sugiro que você pause o vídeo, volte nos exercícios anteriores, refaça novamente. Caso tenha dúvida, deixe no comentário aí, por favor, que eu te retorno. Até o próximo vídeo, pessoal.